Fala, meus fisiologistas da prática! Donis Carnevale aqui. Estamos no curso Planejamento e Periodização de Treino, a arte da entrega de resultados. É a série Fisiologia na Prática. Meu fisiologista da prática, minha fisiologista da prática, nós estamos em um determinado momento do nosso curso, você já sabe, discutindo questões que são preponderantes para o nosso sucesso na prática. Legal? Portanto, o que nós falaremos aqui a partir dessa aula e obviamente nessas aulas que antecederam essa daqui, as próximas são de extrema valia para você lidar com os teus alunos, com tua consultoria, com a tua academia na hora H. Ou em outras palavras, na prática. Portanto, meu fisiologista da prática, para mim, uma grande alegria estar aqui podendo falar, podendo desmistificar, ampliar um pouquinho o teu conhecimento no que tange a sessão de treino. Então, desde as últimas aulas, eu já venho falando com você que a sessão de treino, meu fisiologista da prática, é algo bem que no caso aqui existem inúmeras maneiras, você vai conhecer a partir de agora inúmeras maneiras, inclusive na nossa aula anterior você conheceu várias formas de nós chamarmos a sessão de treino em suas diferentes partes. E automaticamente, obviamente, se você estiver aberto aqui, meu fisiologista da prática, minha fisiologista da prática, chegou a hora de você conhecer outras maneiras de fazer a mesma coisa. Porque eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas ainda, infelizmente, não falaram para você sobre isso aqui que nós vamos discutir. Ou nunca colocaram de uma maneira didática, com que você entendesse qual é o processo como um todo. Então, entenda a importância e, obviamente, tenhamos a interpretação correta do que o professor Adonis está fazendo aqui, que é simplesmente te abrindo o olhar, promovendo uma oportunidade que você enxergue essas questões para que você consiga ter cada vez mais autonomia e subir degraus perante a nossa querida educação física, perante a tua profissão como um todo. O que eu estou querendo dizer aqui, meu fisiologista da prática, é que minha fisiologista da prática, uma vez que você aplica essa jossa aqui, não é você que corre mais atrás dos seus clientes, são os seus clientes que correm atrás de você, ok? Diante disso, nós falamos na nossa última aula sobre várias maneiras ou várias variáveis, inúmeras variáveis da sessão de treino. E aí o que compõe a sessão de treino? Nós conhecemos as três partes principais, você já sabe que é a preparação, a parte principal e o fechamento. E na aula de hoje nós vamos discutir dois momentos que eu vejo que podem ser utilizados de várias maneiras dentro da preparação, que são variáveis desse momento, ou seja, variáveis da preparação, do aquecimento, vamos colocar assim, que é muito mais fácil de você entender. Portanto, nós vamos falar aqui de variáveis da preparação e os dois momentos que eu vou discutir com você, que nós vamos explanar e entender um pouquinho mais, são o aquecimento global. Eu vou colocar aqui para você o aquecimento global e o aquecimento específico. Então, meu fisiologista da prática, na aula de hoje nós vamos entender um pouco mais que hora, como, porquê, qual a diferença principal entre o aquecimento global e o aquecimento específico. Que momento eu utilizaria um, que momento eu utilizaria o outro, o porquê de cada coisa e afins. Legal? Diante disso, meu fisiologista, lembrando somente que, nós estamos falando, obviamente, da preparação, da parte da nossa sessão de treino, cujo qual é conhecida como preparação, legal? Meu fisiologista da prática, quando nós falamos em aquecimento, automaticamente já nos vem à cabeça a palavra aquecer, é esquentar, não é mesmo? A palavra é esquentar, então automaticamente, eu quero aquecer-me, eu estou com frio, então eu estou querendo, obviamente, me esquentar. E assim sucessivamente, esquenta pra mim, lança no micro-ondas, aquece no micro-ondas, são sinônimos, legal? Obviamente que aqui nós não vamos cozinhar ninguém. No entanto, o interessante é que você entenda que o aquecimento global, no caso aqui não é o aquecimento global que você está acostumado a ouvir falar aí, que é as placas polares, que não sei o que lá, do CO2, não é isso. Eu tô falando do aquecimento do teu treino, legal? Brincadeiras à parte,
que nós vamos falar aqui é de como o teu corpo como você pode preparar e qual uma das variáveis da preparação que você pode colocar como prescrição no seu treino, ok? Então, muita atenção, porque isso que eu vou falar aqui, ninguém vai te falar. Meu amigo, minha amiga, carinho no que eu tô te falando, não é arrogância, no entanto, nós temos que ter, obviamente, uma observação do que nós fazemos. E o que eu tô te fazendo aqui, ninguém vai fazer, ninguém vai falar sobre aquecimento global, ninguém vai te ensinar, ok? O que você vai ter que fazer para conhecer, então, professor Adonis, se você não quiser olhar essa aula? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que bater a cabeça no muro, bater a cara 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 no muro, até você aprender o que é essa jossa. E por que ela serve. E pode ser que mesmo assim você não consiga explicar. E isso começa a ser algo incorporado. O que eu vou te dar aqui de oportunidade, meu fisiologista da prática, com carinho, toque com carinho nas minhas palavras, é que você conheça o que é, qual a diferença e como nós podemos prescrever o aquecimento global e o aquecimento específico. Legal? Porque uma vez que você conhece o porquê de cada coisa, a tua prescrição automaticamente ela se torna muito mais coerente. Então é por isso que essa parte está nesse curso. É por isso que você está passando por essa parte, meu fisiologista da prática. Então carinho no que eu estou te falando e eu espero que você deleite-se. Legal? Quando a gente fala então em aquecimento global, deixa eu só pegar minha aguinha aqui, meus fisiologistas. Quando nós falamos então em aquecimento global, automaticamente quero esquentar. Legal. Esquentar, mas vamos colocar assim. Eu gosto muito mais de preparar. Porque quando a gente fala em aquecimento e automaticamente a gente vem em esquentar, em preparar, a gente tá falando obviamente em preparação. O próprio nome que eu gosto de dar é preparar. Afinal de contas, se você for pegar a história de todos os treinos, assim, obviamente existe um determinado momento que antecede as partes principais. Legal? Então, só relembrando, nós temos 3 partes principais: preparação, parte principal e fechamento. Uma vez que eu entendo que nós temos 3 partes principais, a preparação, obviamente, ela te prepara para algo. Ela quer permitir com que você faça algo da melhor maneira possível, legal? Diante disso, se ela quer me permitir que eu faça algo da melhor maneira possível, eu estou falando que a preparação, ela antecede, obviamente, a minha parte principal. E ela faz com que, ela permite com que nós façamos nossa parte principal da melhor maneira possível. Faz sentido? Legal! Uma vez que nós entendemos essa jossa, nós devemos entender também que, cara, se existe uma preparação é porque houve a necessidade de colocar essa parte aqui. Porque, por que não? Vamos supor que você faça essa pergunta. Por que não eu vou direto pra minha parte principal? Por que não eu vou direto pra minha parte principal? Por que eu não vou pra parte principal direto? Porque, cara, pode ser que quando os caras iam para a parte principal direto, aconteciam certos eventos. Como, por exemplo, uma lesão aqui, uma lesão ali. Ou uma falta de atingir a capacidade que gostaria numa determinada parte principal. E assim sucessivamente. Nesse contexto, o que eu quero tentar te dizer aqui, meu fisiologista da prática, minha fisiologista da prática, é que, cara, se existe a parte de preparação antes, e obviamente a gente nasceu com isso, ok? Eu também te falo, eu nasci, já existia o aquecimento, legal? A gente não acompanhou quem criou essa jossa, beleza? Eu posso até pesquisar quem criou, mas, cara, obviamente devem ter sido os gregos, porque os caras lá que são os pais do exercício, da atividade, de não sei o que lá, do treino, né? Pai do treinamento. Eu te expliquei isso nesse curso. No entanto, quando a gente fala de parte principal, automaticamente você quer, nessa parte principal, atingir o grande objetivo da tua aula. Faz sentido? Uma vez que eu quero atingir o grande objetivo da minha aula, perceberam que, cara, eu indo direto para a parte principal, que era o que logo me interessava, eu deixava a desejar em algum aspecto. Ou eu deixava de atingir esse objetivo, ou eu me lesionava e ficava muito tempo sem treinar. Diante disso, a preparação foi criada, legal? E a preparação, como o próprio nome diz, ela tem como intuito preparar você para a parte principal, preparar você para o que vai vir.
E quando a gente fala em preparar para o que vai vir, é se preparar para a parte principal. Combinado? E, obviamente, quando eu falo em preparação ou em aquecimento global ou específico, eu estou falando em preparação do organismo como um todo. Perfeito? Então, é uma preparação, o aquecimento nada mais é que os dois aqui combinam. Eu não preciso, porque quando eu falo em aquecimento, em preparação é a mesma jossa. É a preparação do organismo, amigo, colocar de uma maneira que você entenda, sem delonga, para o treino. A preparação do organismo para o treino. E aqui o treino, amigo, eu estou falando automaticamente da parte principal. Parte principal. Legal? Então, é automaticamente a preparação da minha parte principal. Preparação do quê? Do organismo. E quando a gente fala em organismo, a gente tem vários aspectos, meus fisiologistas da prática. Eu estou preparando esse organismo aqui de maneira automaticamente, vamos lá, mental, psicológica, de maneira fisiológica, ok? Então, eu estou preparando esse meu organismo de maneira que o terceiro nem tem, não. Porque fisiológica abrange tudo. Eu estou preparando esse organismo de maneira psicomental, mental, o mindset, o encorajamento, os pensamentos perante aquele treino e de maneira fisiológica. Cara, eu quero entender de maneira fisiológica o que é essa jossa. Eu quero preparar meu organismo de maneira fisiológica. Quando eu falo fisiológica, aqui entre os aspectos de todos os sistemas do meu organismo. Todos os sistemas. Então eu quero preparar não só meus órgãos principais, eu quero preparar todo o sistema. Para quê, professor Adonis? Para o treino. Para quê, professor Adonis? Para a parte principal. Preparar para quê, professor Adonis? Para o meu objetivo do treino, para a minha prioridade. E se você quiser também ser muito mais direto, é preparar para o estresse fisiológico. Eu quero aqui com a minha preparação é deixar o meu organismo apto como um todo, a mentalidade apta de maneira geral, o organismo, a fisiologia apta de maneira geral para enfrentar o estresse do exercício físico. Então, o intuito da minha preparação é preparar o organismo para o estresse do exercício físico. De maneira mental, de maneira fisiológica, em toda a sua variedade. Sistema nervoso central, sistema cardíaco, sistema vascular, sistema músculo-esquelético, sistema endócrino, os órgãos principais, o sistema metabólico, entre outros. Legal? Eu quero preparar meu organismo e me avisar, como se eu estivesse ligando um alerta. Uma sirene que avisa que, cara, vai começar a baixaria. Vai começar a loucura. Vai começar o treino. Legal? Então, a preparação ela serve para isso. Perfeito? É por isso que nós devemos também dar uma atenção e é uma parte notável do nosso treino. Não devemos esquecer essa parte, porque, pô, se ela vai me preparar para o que há de vir, se ela vai me preparar para o principal, se eu fizer meia boca aqui, automaticamente eu vou estar meia boca. Eu não vou estar preparado. Eu não vou estar preparado para o principal. Diante disso, acontecem muitos equívocos na prática. Infelizmente, acontecem muitos equívocos na prática. Cabe a nós, portanto, entender, primeiro, qual a importância. Eu espero que você já esteja caindo fichas, que você já esteja incorporando qual é a importância dessa parte. E agora, obviamente, nós vamos falar o que nós podemos prescrever. Que, como nós vimos na última aula, você tem uma porrada de opções, inúmeras opções, para prescrever preparação. Nós vamos começar a falar aprofundadamente sobre cada uma delas. E obviamente que aqui nós vamos falar sobre aquecimento global e aquecimento específico. O aquecimento global, pessoal, entrando mais de maneira profunda, já vamos começar a falar sobre o objetivo da aula. É automaticamente você preparar o organismo para o treino de maneira global. Em outras palavras, de maneira geral. E o que eu estou falando aqui, de maneira geral, é todos os sistemas. Todos os sistemas. Então eu quero preparar de maneira geral todos os sistemas. Eu quero de maneira global
preparar para o treino, preparar para a parte principal, o organismo como um todo. E automaticamente elevar a temperatura também. Elevando a temperatura, e por que chama aquecimento, meus fisiólogos da prática? É até bacana eu te falar isso aqui. Por que chama aquecimento também junto com preparação? Que é uma jossa para mim. No entanto, aquecimento é aquecer, é esquentar. E é isso mesmo que nós queremos fazer. É esquentar o organismo dos nossos alunos. Quando você quer aquecer, você quer aquecer não só o micro-ondas, não só porque você está com frio, mas no aquecimento do treino, você quer literalmente esquentar o seu aluno, aquecê-lo por dentro. Porque uma vez que teu aluno, quem esteja aquecendo, fazendo exercícios para aquecimento, para preparação, você tem um aumento da temperatura interna. E isso é extremamente interessante para que você tenha um aumento na velocidade de reações. Você tem diferenças metabólicas, principalmente no sangue, e isso promove um aumento da velocidade de reações. Isso é extremamente benéfico para quem quer se exercitar, legal? Porque, você precisa de velocidade de reações, ok? E olha um dos motivos pelo qual você está se aquecendo, você está esquentando-se por dentro quando você faz uma preparação, um aquecimento. É o fato de você suar. O fato de você suar é você extravasar líquido de dentro para fora, pelos teus poros, a fim de você começar a permitir com que o teu corpo mantenha a temperatura, ok? Porque não é benéfico esquentar demais. Se esquentar demais, você frita por dentro, amigo. Então, olha que maluco, olha que curiosidade bacana fisiológica. Quando nós treinamos, meus fisiologistas da prática, o nosso corpo, ao mesmo tempo que ele quer esquentar você, para aumentar a velocidade de reações, para que todas as coisas acontecerem de uma maneira perfeita, que é o organismo, porque tudo é perfeito, coisa de Deus. Ao mesmo tempo, é um desafio para manter a temperatura. Por isso que você sua. Por isso que você sua. É um grande desafio manter a temperatura, ok? Existem até pessoas que têm doenças, principalmente na via aeróbia. São doenças que elas têm um aumento das proteínas UCP. A proteína UCP é a proteína desacopladora. Proteína desacopladora é aquela proteína que aumenta a temperatura corporal. Aquela proteína, que são proteínas que estão na membrana da mitocôndria, que elas estão muito presentes, por exemplo, na gordura marrom. Quem já ouviu falar aí de gordura marrom? Pois bem, quando nós falamos de gordura marrom, o pessoal fala que é a gordura boa. Ai, a gordura boa. Por quê? Porque ela te aquece, ela aumenta o seu gasto calórico pelo aumento da temperatura. Quem tem muita gordura marrom? Ursos, animais que precisam hibernar. Eles são cheios de gordura marrom justamente porque eles hibernam. E aí eles ficam lá sem comer e essa gordura vai aquecendo eles em lugares muito frios, ok? Nós também temos gordura marrom nessas regiões do pescoço, regiões das costas, aqui regiões posteriores. E elas também servem para nos esquentar. No entanto, nós temos em muito menor quantidade do que, por exemplo, ursos, animais que hibernam. E cara, a curiosidade é que essa proteína marrom, ela é cheia de proteína UCP, ok? Proteína desacopladora, mitocondrial, legal? E essa proteína, ela faz com que você aumente a temperatura. E olha que maluco. Olha como as coisas são perfeitas no organismo. Cara, o organismo, Deus não fez nada errado. Deus não fez nada errado, não tem nada fora do lugar, amigo. Quando tem alguma caca, que é um erro genético, que não é o que, por exemplo, era para ser formado, como, por exemplo, uma pessoa que tem muito mais proteína desacopladora na mitocôndria, essa pessoa tem um grave risco de aumentar a temperatura demasiadamente e morrer cozinhada por dentro, morrer cozida. E existem remédios, existem medicamentos que aumentam a taxa de proteína desacopladora na nossa mitocôndria. É isso mesmo. Eu não vou nem te falar qual que é, porque senão você vai meter o louco para usar esse remédio. E eles aumentam, obviamente, o gasto calórico. No entanto, eles também são perigosos, porque se você aumentar a temperatura corporal, por quê? Porque você aumenta a ativação dessas proteínas desacopladoras. E aí, se você toma essa medicação de uma maneira errônea, de uma maneira equivocada, que essa medicação é até proibida aqui no nosso país, e obviamente em vários países do mundo, eu nem sei se esse medicamento, se esse medicamento ele não é proibido em algum país, eu acho que ele já foi proibido, retirado do mercado. No entanto,
você tem uma medicação que ela tava matando a galera, velho. Como? Matando a galera cozida por dentro, porque ela mexia nesse aumento, ela extravasava um aumento de proteína desacopladora, ela agia, esse medicamento agia como proteína desacopladora, imitando proteína desacopladora, e isso aumentava demasiadamente a temperatura corporal, obviamente, das pessoas e causava até a morte. Legal? Então, cara, olha que loucura isso aí quando a gente fala de aquecimento. Então, ao mesmo tempo que a gente quer esquentar mesmo para aumentar a velocidade de reações, nós queremos também, o organismo quer ao mesmo tempo diminuir essa temperatura ou manter essa temperatura num nível aí saudável, num nível não perigoso para o sistema. Então olha que maluco, nosso organismo está sempre procurando sempre essa homeostase, até durante o exercício, beleza? Então o aquecimento é uma preparação para o organismo e o geral é uma preparação de todos os sistemas. Então, cara, quais exercícios eu vou optar no aquecimento geral? De maneira básica, quais exercícios? Exercícios globais. Quais são os exercícios globais? Corrida, bike, caminhada. São vários exercícios aqui que eu posso até te colocar aqui, meus fisiologistas. Ah, professor Adonis, por que não tem só um? Papum. Porque meus fisiologistas da prática, com carinho agora, com paixão no que eu vou te falar. Isso aqui não tem nenhuma literatura, você não vai achar isso aqui na literatura. Isso é o que eu tô te falando, que é o que eu uso. E é o que a gente tem de entendimento prático, automaticamente provindo da linha teórica científica. No entanto, cara, isso aqui é coisa que a gente usa, eu já te expliquei isso, e gera resultado. Então, quero optar por um aquecimento global. Corrida, bike, caminhada, ou em outras palavras, exercícios. Você já aprendeu o que é isso? Cíclicos. Exercícios cíclicos. Então, utilize exercícios cíclicos, ok? Num aquecimento global. Por quê? Você vai ter aquilo que você busca com aquecimento? Sim, eu vou ter um aumento da temperatura corporal, vou ter um aumento da velocidade de reações, eu vou ter uma preparação do meu organismo como um todo, de maneira cardiovascular principalmente, de maneira endócrina, de maneira metabólica, principalmente nas vias que correspondem a esse tipo de exercício, a esse tipo de intensidade. Legal? E professor Adonis, quando a gente fala em preparação, eu vou dar exemplos para vocês já. Para a gente colocar, obviamente, prescrições propriamente ditas para vocês se modelarem. Então, quando a gente fala em preparação, aquecimento, a gente sempre está falando de intensidades menores de 60% do máximo da capacidade física, ok? Eu quero preparar, amigo. A não ser que seja uma preparação crescente, que você quer crescer até chegar no máximo. Aí sim vão ter momentos que você vai chegar muito próximo. Legal? No entanto, na grande maioria, um aquecimento aqui é o quê? Eu vou ficar na corrida a 60% do meu máximo. E aqui no meu máximo, como que eu mensuro intensidade na corrida? É VO2 máximo. Vou ficar 60% do meu VO2 máximo. Bike, 60% do meu VO2 máximo. Ou não, professor Adonis, eu quero uma coisa mais prática. No momento em que eu fui tirar o VO2, eu não sei o que lá, hoje eu não estou no mesmo lugar que eu tirei. Quer uma parada prática? Como que você quer a percepção do teu aluno no aquecimento? Leve a moderado. Principalmente, moderado. Nós queremos aqui um moderado, uma preparação para o que vai vir. Legal? Então ele precisa estar numa intensidade moderada, leve a moderado. Essa é a intensidade do seu aquecimento. Salvo quando você quer progredir para chegar no máximo logo de uma vez. Você vai preparar porque a parte principal é o máximo do máximo. Legal, aí você faz o quê? Prepara crescente, que eu vou te ensinar como a gente faz isso no passo a passo, legal? Então, meus fisiologistas da prática, quando a gente fala em aquecimento global, é preparar o organismo como um todo. Aqui você vai ter sistemas musculoesqueléticos sendo preparados, não de maneira específica, mas de maneira global, ok? Você vai ter principalmente o sistema cardiovascular se preparando para o organismo, para o exercício. E quando eu falo se preparando, meus fisiologistas da prática, eu estou falando se adaptando de maneira aguda. Lembra da adaptação aguda, que a gente fala da nossa hipertrofia aguda? A hipertrofia aguda é um aumento
de fluxo sanguíneo no músculo durante o treino. E nada mais é do que uma adaptação do organismo para resistir ao estresse do exercício na hora. E aí depois ele volta. Então várias coisas acontecem. Você já acompanhou, você que acompanha a série Fisiologia na Prática, você já sabe o que acontece para se preparar. Tem uma liberação hormonal aumentada, tem vasodilatação, tem um aumento do débito cardíaco, um aumento da frequência cardíaca e assim sucessivamente. Você tem uma produção aumentada de lactato, um aumento da temperatura. Tudo isso são adaptações agudas do organismo para o exercício físico. Legal? Então, todas as questões, elas entram quando o assunto é se preparar para o exercício físico. Beleza, meu fisiologista? Legal. Então, o aquecimento global, ele vem nesse intuito. Legal? Além dele preparar seu sistema cardiovascular, sistema endócrino, ele prepara os órgãos vitais, como fígado, estômago, rim, pâncreas, tudo, cara. Ele vai preparando tudo, vai avisando todo mundo de uma maneira bem específica. Legal? E quanto que ele dura, professor Adonis? Quanto que ele dura? Uma média de entre 3 a 10 minutos no máximo. No máximo. E se eu tô falando aqui entre 3 a 10 minutos, meus biologistas, eu quero que vocês toquem com carinho nas minhas palavras. Porque eu tô te falando aqui, não o que eu uso, eu tô te falando o que existe, ok? Não particularmente o que eu uso. Você vai perceber quando eu te colocar os modelos de treino, de sessão de treino, você vai perceber que aquilo sim é o que eu uso. No entanto, isso aqui eu tenho que te dar uma média. Existem pessoas que aquecem 3 minutos, 5, 10, tem gente que até aquece 15, 20 minutos. No entanto, não é necessário, legal? Então, 3 a 10 minutos aqui. Se você for utilizar só o aquecimento global. Agora, eu sempre, particularmente, mesmo se eu quiser colocar um aquecimento global, eu particularmente, isso não quer dizer que acontece na prática, mas eu sugiro que você faça também um aquecimento específico. E aqui, amigo, o aquecimento específico é onde a gente vai preparar de maneira crescente, legal? Ou colocar o aluno para fazer a especificidade. Olha o nome disso. Específico. É a especificidade do treino do nosso aluno. É o que ele vai fazer de específico. Vamos supor que ele vai treinar musculação. É um exemplo aqui que todo mundo está habituado. Cara, eu não vou colocar o cara, não faz sentido específico eu colocar a pessoa para aquecer só na esteira se a pessoa vai treinar peitoral. Eu até posso colocar ela na esteira. Só que depois eu tenho que levar ela pro supino, vamos supor, que é o primeiro exercício, e aquecer especificamente no supino essa pessoa. Eu preciso aquecer especificamente essa pessoa no supino. Esse é o aquecimento específico. Então, cara, você pode optar, meu fisiologista da prática, minha fisiologista da prática, em utilizar o aquecimento específico somente. Você pode optar. Ou não, eu gosto de colocar meus alunos numa bike antes para dar uma esquentada geral, uma aquecida. Isso não é errado, é legal também, pode acontecer. No entanto, se você for treinar musculação, alguma coisa de contra-resistência, é interessante que você faça isso aqui, se você optar, mas também não deixe de fazer o aquecimento específico, porque é ele que especificamente, obviamente, através do nome, vai lhe preparar para a parte principal, se for musculação. Ah não, professor Adonis, eu vou treinar só corrida, exercício dinâmico. Então você faz um aquecimento global e depois você especifica, fazendo o quê? Uma progressão. O que é a progressão? É a progressão de intensidade para que você atinja a intensidade no aquecimento. É o quê? A progressão é sempre atingir a intensidade principal, ou a intensidade utilizada na parte principal, logo no aquecimento. Ou seja, vou te dar um exemplo aqui, meu fisiologista da prática. Vamos supor que a gente está fazendo um aquecimento global. Eu fiz lá 3 a 10 minutos a 60% do meu VO2 máximo. Só que minha parte principal é a 100%. Ou seja, eu vou treinar na zona 4, VO2 máximo. Professor Adonis, o que é isso? Se você não entende o que eu estou falando, legal, não precisa se desesperar. Só me diz uma coisa, que você não assistiu o curso
aptidão cardiorrespiratória que tá na EducaFit, tá também no Fisiologia na Prática, da série Fisiologia na Prática. Você não assistiu esse curso, então para o que você tá fazendo, que você só tá dando tiro no pé aqui. Eu preciso que você acompanhe a série como um todo, porque assim você vai ter um entendimento maior. Você vai conseguir subtrair questões importantes que nós já vimos e questões que a gente cansa de que serão importantíssimas para você montar treino. Não só para pessoas saudáveis, não só para pessoas sedentárias, mas para pessoas obesas, cardiopatas, que tem algum tipo de doença metabólica como diabetes, lipidemia. Diante disso, é interessantíssimo e é uma progressão didática a série Fisiologia na Prática. Legal? Se você quiser entender mais sobre subtrair, obviamente estar acima da média, eu convido você, gentilmente, a acompanhar a série desde o início. Legal? Porque no curso Aptidão Cardiorrespiratória eu explico tudo, passo a passo, sobre o que é VO2 máximo e também como montar treino. Igual você está vendo aqui, treino de 100% do VO2 máximo numa zona 4, que é um intervalado intensivo, por exemplo. Esse intervalado intensivo aqui, eu vou usar 100. Seria interessante eu aquecer 10 minutos a 60, 10 minutos a 60%, já cair direto na série principal a 100%? Obviamente que não. Não é interessante, porque, se liga, o teu organismo ele vai pular de uma intensidade de 60 para 100%. Ele vai pular 40% de uma vez. Olha o tamanho do salto. Ou seja, o seu coração estava num débito cardíaco X, ele vai ter que pular para um débito cardíaco 4x a mais. Seu coração estava bombeando uma quantidade de sangue. Do nada ele vai ter que bombear uma quantidade gigantesca. Ou seja, essa primeira série, você não vai aproveitá-la. Por quê? O organismo vai estar adaptando a esse 100%. Ele não vai conseguir de uma vez pular. Você vai ter um delay. Que hora que esse delay? Que hora que a gente cura esse delay, professor Adonis? De adaptação, de ajuste interno no aquecimento. É no aquecimento específico. Olha a sugestão que eu tô te dando aqui, ó. Se liga. Se eu tava aquecendo globalmente a 60%, agora eu vou aquecer específico. Vou fazer mais 2, 3 séries de aquecimento. Vamos supor que o seu treino é em zona 4, é um intervalado intensivo. Vamos supor que vai ser um treino aqui, ó. Se liga aqui, ó. Vai ser um treino de 6 séries a 100% do VO2 máximo. Tiros de 2 minutos com descanso de 3. Legal? Acompanha aqui, de novo. Caralho, acompanha aqui. Lembrando, se você não estiver entendendo nada, pausa, esquece esse curso aqui, vai assistir o curso Aptidão Cardiorrespiratória, lá eu te explico o passo a passo de tudo isso. Não é pra você estar boiando aqui em relação a isso agora. Legal. Se eu vou fazer 6 séries, metodologia da prática, qual seria a inteligência de eu sair de 60% e já pular direto para 100% para fazer o primeiro tiro? Eu não ia aproveitar ao máximo esse tiro, porque meu organismo já está se adaptando. Cara, eu tava 60%, eu vou para 100 de uma vez, não faz sentido. Então, o aquecimento específico, ele serve. E olha aqui, eu tô te dando um exemplo, meu Fisiologia da Prática. Eu espero que você esteja... Nossa, eu espero que você esteja aqui nesse momento agradecendo. Tem que ter uma gratidão imensa por isso que eu tô te falando. Porque na musculação, parece mais óbvio. Você vai fazer esteira, você vai treinar musculação 80% de URM. Você vai pôr do nada 80% e vai fazer já o primeiro supino, por exemplo, o primeiro agachamento? Não! Parece mais óbvio você ter que crescer com a porcentagem de peso até você chegar no peso ideal e realizar a sua série principal. Agora, se você já estava na corrida, já estava na esteira, não é mais fácil já colocar 100% de uma vez? Não! O que você vai fazer? Olha a dica de ouro! Isso não está no livro, meu professor, isso aqui não está em nenhum lugar! Só que só tá na prática. Dica de ouro. O que você vai fazer? Vai pegar aqui. Ao invés de você fazer já ir para a série principal, você vai fazer mais 2 a 3 séries de aquecimento específico. Vou colocar aqui. Legal? E o que você vai fazer? Primeira série. Você vai colocar 70%, 80% do VO2 máximo. E vai ficar... seu tiro vai ser de 2 minutos? Você quer durante uma coisa que a gente já entendeu. Durante o aquecimento eu quero tudo.
menos fadiga. Eu não quero fadigar no aquecimento. Eu só quero preparar meu organismo. Eu não quero fadigar. Porque, cara, eu não quero cansar, porque isso vai atrapalhar a capacidade do meu aluno, a performance dele na parte principal. Então eu só quero preparar. Então eu não posso deixar o cara numa intensidade ou principalmente num tempo que ele vai entrar em falha, que ele vai fadigar. Eu não quero isso na minha preparação. Então o que você vai fazer? Você vai colocar, primeira série, 80% do VO2 máximo, coloca lá aquecimento específico. Primeira série, 80% do VO2 máximo. Eu tô na intensidade principal que eu quero, da minha parte principal? Não, eu tô chegando nela. Por isso que chama aquecimento específico, preparação específica. É uma progressão. O que você vai fazer? Eu vou ficar aqui 3, 4 minutos? Não, eu vou ficar aqui o quê? 1 minuto e vou descansar 2. Legal? Então eu vou ficar 1 minutinho, 80% e vou descansar 2. Aí eu vou fazer a segunda série, a 90% do VO2 máximo. Eu já vou ficar 1 minuto? Não, porque 1 minuto já vai começar a entrar próximo da fadiga. Eu vou ficar o quê? 40 segundos e vou descansar 1 minuto. Legal! E aí eu vou para a terceira e última série preparatória, que é na intensidade. Na intensidade da minha parte principal, a 100% do VO2 máximo. Essa agora é a série que eu falo que é a série de ouro, que você vai deixar o seu organismo vai se ajustar e bum, vai voltar. Legal? O que você vai fazer? 100% do VO2 máximo, eu fadigo em 2 minutos, que é o que a gente tá lá. A gente vai ficar 40 segundos e vai descansar 2 minutos. E aí sim você vai, depois dessa terceira série, lá para suas 6 séries principais. No entanto, o que você fez aqui? Um aquecimento específico para, de repente, um exercício dinâmico, se você quiser, um intervalado intensivo. O que você fez? Uma série com um pouquinho menos do que a parte principal, que já é alta intensidade, 80% do VO2 máximo. O que eu preciso saber? Que eu não vou ficar até fadigar. Eu só estou preparando o meu organismo. Então você vai ficar até um determinado tempo, só para o organismo começar a entender. Caraca, eu preciso de mais sangue. Caraca, tem mais hormônio. Pô, tem mais hidrogênio. Caraca, a temperatura está aumentando mais. Caraca, a velocidade das reações está muito alta. Legal? E aí depois aumenta um pouquinho mais. Poxa, 90% do VO2 máximo. Caraca, a frequência cardíaca aumentou. Caraca, tem mais adrenalina. Caraca, tem mais cortisol. Caraca, o metabolismo da via aeróbia tá alto. O metabolismo da via glicolítica também. Caraca, nossa, entendeu? Então, a temperatura aumentou um pouquinho mais. O organismo ele tem que entender que isso está acontecendo. Não existe a possibilidade de você sair de um aquecimento global a 50% do VO2 máximo e já ir para a parte principal a 100%. Isso não existe. Você precisa ir avisando o teu organismo de maneira musculoesquelética, de maneira metabólica, de maneira neurofisiológica, de maneira fisiológica global, que vai rolar na parte principal. E assim você vai evitar, obviamente, qualquer tipo de evento, contratempo. E o mais importante, você vai permitir com que teu aluno, você, quem quer que esteja treinando, subtraia o melhor daquela parte principal. Então um exemplo aqui pra você, dica de ouro, hein? Isso aqui não vai ter em nenhum lugar. 3 séries preparatórias aqui. Na musculação é uma coisa, aí ficou fácil. Eu vou treinar com 80% do RN. O que você vai fazer? Faz 3 séries preparatórias. Uma com 60%, uma com 70 e uma com 80. E aí o tempo, gente, a mesma coisa, mesma linha de pensamento. São repetições, sempre repetições submáximas. Repetições que eu não quero que canse. Mas 80% vai estar pesado? Vai! É um peso, neuromotoricamente falando, pesado. Só que você faz 7 a 10 repetições máximas, média de 8. Você vai fazer 8? Não. Vai fazer 5? Não, eu só tô querendo preparar. Vou fazer 2. Tira o peso, pesado. 1, caraca, 2. Pô, tava pesado, mas eu conseguiria fazer mais. É isso que é a preparação específica quando você tá na musculação. E também quando você tá, por exemplo, numa esteira, numa bike, onde for. Você precisa chegar próximo e fazer com que o organismo experiencie aquela intensidade, não para levar na fadiga, mas apenas para falar assim, caraca, olha o que vem por aí.
para que ele possa se ajustar em todos os seus aspectos. Legal? Diante disso, meus fisiólogos da prática, o que eu tive como intuito nessa aula é primeiro, te dar um pouquinho de entendimento sobre o que é a preparação em geral, legal? E depois agora dar exemplos e diferenciá-los automaticamente. O que é um aquecimento global? E sua diferença, suas especificidades em relação ao aquecimento específico. Qual é a principal diferença? Como a gente conduz cada um deles e, obviamente, como a gente entende que um é diferente do outro. Eles podem estar no mesmo treino sem problema algum, nessa mesma preparação, na mesma sessão, você vai que eu uso bastante os dois. No entanto, você pode ter só um, por exemplo, que é o aquecimento específico. Chegou na academia, eu não quero botar meu aluno na esteira, eu não tenho tempo. Vai direto pro supino, faz apenas a preparação específica aqui, ó. 3 séries, até chegar na intensidade da parte principal. Aí você experiencia a intensidade da parte principal como preparação, e aí você entra na parte principal, amigo. No entanto, o que eu quero que você entenda, meu fisiologista da prática, minha fisiologista da prática, que, cara, a preparação global ou específica, ela deve acontecer. E nós devemos cada vez mais nos especializar nessa parte da nossa sessão de treino, a fim de que possamos garantir partes principais com adesão. Partes principais em que os alunos estejam na proposta, para que você gere resultado. A fim de que geremos resultado. Beleza, meus fisiologistas da prática? Portanto, espero que você tenha entendido essa grande diferença e conhecido um pouquinho mais sobre o aquecimento global e o aquecimento específico e suas, obviamente, particularidades, peculiaridades, legal? Na próxima aula eu falo um pouquinho mais sobre esse aquecimento global e específico, mas a gente já entra em outras questões que são preponderantes para a sessão de treino. Espero que você tenha ampliado a tua mente, entendido coisas que você não entendeu. Se tiver entendido, por favor, me inscreve lá no Fisiologia na Prática, @Fisiologia na Prática. Vou ficar muito feliz em saber. Beijo no coração, tamo junto e até a próxima aula.